E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Mobilicei, projeto que tem por objetivo fomentar o tema de mobilidade urbana e assuntos correlacionados. E é realmente muito importante vocês que estão já acompanhando o projeto, se estiverem gostando, convidem seus amigos a seguir realmente o nosso Instagram, as nossas redes sociais, para a gente poder multiplicar a ideia justamente desse projeto, né, que é fomentar o tema. E hoje a gente vai receber o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, uma conexão boa que vamos fazer hoje. E aí já vou chamar ele aqui, ó, já chegou. Estão entrando aí, Efren, Andréia, Jason, Thales. Muito boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite aí aos amigos que estão nos prestigiando aqui com esse bate-papo hoje. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer participar desse projeto seu que, além das questões de mobilidade, também tem um cunho social bastante interessante. Uma missão que a gente tem é de tentar fazer adultos melhores do que nós somos, né? Então, dessa forma que você trabalha com as crianças, educando as crianças, deixa a gente bastante empolgado que o mundo pode ser melhor ainda no futuro. É verdade, Rodrigo. Rodrigo, desde já, muito obrigado por realmente aceitar o nosso convite de participar desse nosso bate-papo, né? de um dos ramais do Mobilicei, né? Estamos a 3.652 quilômetros de distância, mas a maravilha da tecnologia realmente nos aproxima. Desse tipo de luxo, né? Fantástico para nós. E eu queria realmente agradecer essa oportunidade de bater um papo com você, como assim falei. Tem muita gente querendo lhe ouvir essa noite, inclusive eu. Tá? Aprender, trocar realmente uma ideia. Eu sei que você está aí na questão de como secretário hoje aí em Porto Alegre, mas tem justamente já uma trajetória, né? E eu queria que você se apresentasse para os nossos amigos aí, né? Olha, a Patrícia já dando boa noite aí a você, viu? Oi, Patrícia. Muita gente boa acompanhando. Ela que permitiu que a gente se conhecesse. É verdade. Obrigado aí pela oportunidade, Patrícia. Coisas boas da amizade e dessa conectividade bacana, né? Que é justamente a vida, né? A gente levar para a rede social o que a vida nos proporciona. Exato. Mas, enfim, bom, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui, Ricardo, mais uma vez. E eu voltei agora, não, eu estou aqui em Porto Alegre desde de maio do ano passado. Fui convidado pelo prefeito Marquesan num processo seletivo, até uma novidade assim em termos de poder público. Foi um processo seletivo feito através o primeiro contato foi feito através do LinkedIn. Então foi uma proposta de trabalho bastante interessante. Antes disso, eu trabalhei em Juiz de Fora, Minas Gerais, como secretário de Transporte e Trânsito. Fiquei 6 anos e 4 meses. E antes disso, trabalhei como consultor na área de mobilidade durante 10 anos. Então, o tempo passa rápido, né? Nós já estamos aí, já estou com quase 18 anos no setor e aprendendo bastante. Cada dia aprendendo um pouco mais. Muito bom. Todo dia a gente aprende um pouco, né, Rodrigo? Com certeza, com certeza. É verdade. Rodrigo, uma das coisas que eu tentei ao máximo, né, trabalhar justamente na live é porque a gente acompanhando trabalhos e projetos de outras pessoas, foi realmente falar sobre um pouco do panorama atual, né, dessa situação que todos nós estamos vivendo, né, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto profissional, né, essa questão do isolamento, essa questão da pandemia. Mas antes disso, né, nós tínhamos uma vida normal, né, a gente tinha uma situação normal.
e, logicamente, as cidades viviam sua normalidade. E eu queria que você trouxesse um pouco de antes desse isolamento, né? Como estava a situação de Porto Alegre, para a gente conhecer um pouco. Porto Alegre tem umas características interessantes, a rua mais bonita do mundo, né? A gente tem até uma publicação nossa, viu? Lá no perfil do Instagram nosso. A gente É fez uma mesmo? arborização, né, da rua mais bonita do mundo. É a rua Gonçalo de Carvalho, não é isso? Olha que legal. Eu não sabia, não. Eu estou aqui há um ano e pouco e não sabia que tinha esse título. Muito Pois fala legal, é. que ela é muito bonita. Na foto ela é linda, viu? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho do panorama do que é Porto Alegre, né? A frota, os outros modais, o que vocês têm avançado em relação à infraestrutura, né? Como faixas, ciclovia. Eu sei que você tem uma temática forte nessa questão de transporte, de deslocamento ativo, né? De mobilidade ativa. Eu queria que Sim. você trouxesse um panorama para a gente degustar um pouco de Porto Alegre. Bom, vamos falar um pouquinho de número, né? Nós temos aqui uma frota. Todos os dados que a gente vai discutir aqui agora são relativos a antes da pandemia, né? Perfeito. 1.500 ônibus aproximadamente. É, esses ônibus operam em 4 bacias diferentes que foram licitadas em 2015. Também temos uma empresa pública, uma das poucas empresas públicas do Brasil, acho que a maior do Brasil, com 300 ônibus, que é a Carris Porto Alegrense. Então, uma estatal que também opera no sistema de transporte coletivo. Acho que essa é a maior diferença significativa para outros municípios. Nós aqui, o prefeito já vinha num trabalho de buscar melhorar a qualidade do transporte, buscar alternativas com relação à parte tecnológica e, sobretudo, que a gente também tivesse fiscalização mais eficiente. E nesse processo a gente tinha aí a implantação, por exemplo, do GPS nos ônibus, o lançamento de um aplicativo. Nós tínhamos nós tivemos, na verdade, a implantação. Também a redução de algumas gratuidades, né? Então, mesmo sendo uma medida um pouco antipática do ponto de vista político, a gratuidade dos idosos aqui, que era de 60 anos, ela foi readequada para 65, sem tirar o benefício de ninguém que já estava ali com o benefício. Então, eu que, por exemplo, estivesse com 59 no dia da aprovação da lei, eu passaria a ter que esperar até os 65 anos. E é muito fácil justificar isso, porque nós temos aí uma expectativa de vida cada vez maior, nós temos a evolução da medicina e tudo mais, então os idosos cada vez mais ativos, e o benefício, a gente acredita também, Ricardo, que o benefício deva ser social, e não por categoria, fazer parte de uma categoria. O benefício é para quem não tem condição de andar de ônibus ou de pagar a tarifa do ônibus. Isso que a gente acredita. Eu acho que essa mudança de abordagem é fundamental para os próximos anos, aproveitando que a gente está no momento de mudança. Então, com esse cenário de reduzir gratuidade, de melhorar a questão da tecnologia aplicada aos veículos, melhorar as formas de pagamento, ampliando aí para pagamentos eletrônicos, de aplicativos. Começamos aí já no período que eu cheguei aqui, começamos a avançar bastante na questão da priorização do transporte coletivo com a implantação das faixas exclusivas. Então, em agosto do ano passado, a gente lançou um projeto de 22 quilômetros de novas faixas. E aí, só para dar um comparativo para os nossos amigos que estão nos assistindo, até 2019 a gente tinha 17 quilômetros. Então, a nossa proposta bastante ambiciosa era de mais do que dobrar a infraestrutura de faixa exclusiva num período curto de um ano. E nesse período a gente conseguiu avançar bastante.
né? Agora, na pandemia, nós implantamos quase 15 quilômetros aproximadamente, o que, e o que levou quase 40 anos para ser implantado, os 17 quilômetros, a gente fez em 3 meses. Que legal. Então, é uma decisão de caráter político, foi uma prioridade política. Nós também temos aqui 56 quilômetros aproximadamente de corredores exclusivos. Certo. Então, os corredores são pistas exclusivas, que são mais caras de investimento, de implantação. Então, como também a prefeitura está com um recurso bastante limitado, a gente optou para ir na linha da faixa exclusiva, que é rápido, e durante o período que o ônibus não está utilizando, os outros veículos podem compartilhar aquele espaço. Então, Perfeito. uma medida flexível para que a gente possa ganhar prioridade. Perfeito. Então, avançamos muito nisso. Nossa demanda anual é em torno de 800, transportamos em torno de 800 mil passageiros dia, antes da pandemia. Certo. E temos uma tarifa bastante inacessível no meu ponto de vista. Até vai ser objeto da continuidade da nossa conversa daqui a pouco. Nossa Isso. tarifa hoje em R$ 4,70, por alguns aspectos, como, por exemplo, o tipo de veículo utilizado, o excesso de gratuidades, e também nós temos um dos salários mais altos de motorista e cobrador. Como isso representa 50% do custo de transporte aproximadamente, isso faz com que a nossa tarifa fique um pouco mais alta. Não que o cobrador e o motorista tenham que ser mal remunerados, não é Claro. isso. É uma decisão que a sociedade de Porto Alegre tomou no passado, mas que tem um reflexo. Não tem como a gente não pontuar esse assunto e que ele tem que ser tratado de forma bem séria, né? Não dá para a gente Perfeito. fazer demagogia com esse assunto, Perfeito. né? Perfeito. Então, assim, acho que de uma maneira geral, nós temos uma tarifa alta, mas estamos aqui ampliando a nossa infraestrutura dedicada ao transporte coletivo. Nós também estamos investindo em tecnologia com rastreamento, por GPS, aplicativos que informam em tempo real quanto tempo falta para o ônibus chegar a um determinado ponto. Recarga do cartão através do aplicativo também. Tentando eliminar o uso de dinheiro dentro dos veículos, a gente está caminhando para isso. É um desafio. Em breve. Então, assim, algumas medidas que a gente adotou nesse período. Muito bem. Rodrigo, você trouxe um panorama e eu queria até destacar, né? A empresa que você falou, que é pública, ela é a mais antiga hoje no Brasil, né? Ela é de 1872. Eu fui fazer uma Sim, pesquisa, 1872. E é interessante, tempo agora da pandemia, a gente aproveitou para entrar numa leitura aí e eu comecei a pesquisar e digo, rapaz, vou lançar essas. Eu gosto dessas curiosidades, né? Para levar justamente a informação. Rodrigo, você fez um destaque, mas em relação ao transporte público, ciclofaixa, ciclovia, como é que anda aí a estrutura? também conseguimos com o prefeito a aprovação de algumas medidas e todos os lugares onde a gente ampliou a via, ampliou a infra para o transporte coletivo, onde a gente implantou faixa exclusiva, nós também buscamos colocar ciclofaixas e nos últimos meses a gente colocou aí praticamente 9 quilômetros a mais de ciclovias ou ciclofaixas na cidade, Perfeito. tudo com buscando o conceito de ruas completas, que não só visa melhorar a distribuição do espaço com outros modos de transporte, além do automóvel, então melhorar para o ônibus, melhorar para o ciclista, mas também melhorar a segurança para o cidadão que está ali, o pedestre. Então, Perfeito. nós melhoramos as travessias, colocamos balizadores para ampliar a área de proteção ao pedestre, a área de espera, enfim, tentando transformar a mobilidade numa mobilidade mais humana Assim, e menos carrocrata, né? A gente teve nos últimos 30 anos, 40 anos, um desenvolvimento muito voltado para a ampliação da infraestrutura para o automóvel, né? Então,
Se tem congestionamento, amplia-se o número de faixas. E aí tem uma brincadeira que ampliar a faixa quando você tem congestionamento é a mesma coisa que você ir ao médico e falar assim, eu quero emagrecer. Aí o médico te dá uma série de medidas, você não toma nenhuma, e aí você pega e manda fazer um furo novo no cinto. Porque aí você amplia a capacidade do cinto. Ao invés de emagrecer, você amplia a capacidade do cinto. É isso que a gente faz toda vez que a gente amplia o número de faixas para tentar solucionar um congestionamento. Olha aí, mais um exemplo que eu vou levar para a vida. Rodrigo, olha, é tanta coisa para a gente poder aprofundar, mas enfim. Agora estamos entrando justamente nessa retomada, né, que está sendo um desafio para todo mundo, né? Enfim. E quero dar boa noite a todo mundo, realmente está por aí. Não vai dar para eu cumprimentar todo mundo, mas tá Vanessa, minha esposa, por aí, minha sogra. Você está muito bem representado hoje na live aqui, viu, Rodrigo? Opa, audiência qualificada. Tá muito bom, tá muito bacana mesmo. Então, assim, Rodrigo, o que eu queria trazer é que em janeiro, mesmo antes da pandemia, você apresentou um projeto, não sei se foi de sua autoria ou junto da sua equipe técnica, em relação para minimizar os problemas que o transporte público vinha enfrentando, principalmente a questão financeira. Isso aí Sim. não é uma questão só de Porto Alegre, eu acho que em todo o Brasil o desafio de se minimizar essa questão do impacto, né, da tarifa sobre a remuneração, impacto do valor sobre as pessoas, né, sobre o passageiro. E aí foi apresentado um pacote de medidas que eu até falei para você. Eu peguei, saí compartilhando no WhatsApp, eu digo, rapaz, olha que ideia fantástica. E assim, Deus é maravilhoso e hoje eu estou trocando ideia de quem realmente comentou na reportagem e isso é muito gratificante para mim, viu, Rodrigo? É um prazer Opa, obrigado. estar compartilhando com você e trazer essa informação. E eu queria que você trouxesse esse panorama, né? A gente está vivendo, logicamente, esse momento agora de retomada, mas eu acho que é fundamental a gente estar discutindo isso, né? Porque o retorno ele é mais complexo, né? Questão de isolamento, questão de quantitativo de pessoas dentro do ônibus. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto aí, essa ideia. Tá, então vamos voltar um pouquinho, Ricardo, que foi voltando lá na época que o prefeito veio me entrevistar, né? E aí ele vira para mim um dia e fala assim, eu vou te dar um desafio. Você tem que fazer uma proposta e baixar a tarifa de Porto Alegre em pelo menos R$ 1. Olha. E na época a gente falou assim, pô, prefeito, R$ 1 é meio puxado, mas se o senhor der tempo da gente estudar e trabalhar, nós podemos tentar trazer propostas. E aí, nossa equipe, e aí eu tenho que agradecer muito a parceria de todo o pessoal que me recebeu aqui muito bem. Não é fácil você entrar no meio para final de governo, né? A gente já estava já em maio de 2019, a turma tocando os projetos existentes aqui na cidade e a gente ainda trazer mais propostas e tentar trazer novidade. Todos abraçaram as propostas, meio desconfiado no começo, esse maluco aí trazendo um monte de ideia diferente, mas... Quer aparecer. Depois a gente foi conseguindo construir juntos essas propostas. E também agradecer ao prefeito pela confiança em comprar uma ideia tão polêmica, mesmo no ano eleitoral, né? Porque nós temos aí esses tabus no Brasil de que a gente não pode tratar de assunto polêmico em ano eleitoral. E aqui, fazendo um parênteses, outro dia eu assisti a live da XP e o Tony Blair fez um comentário que me marcou, anotei aquilo para a vida também. Está na hora dos políticos, dos gestores públicos tomarem decisões que realmente resolvam o problema da sociedade e não propostas populistas e demagogas. Perfeito. Então a gente tem que buscar, independente se vai ser eleição, se não vai ter eleição, isso é a sociedade. A sociedade não pode ficar ou paralisada e a gente não poder tratar dos problemas porque tem uma eleição pela frente. A gente tem que enfrentar os problemas de frente. Então, terminado esse parênteses aí maior de como a gente começou essa história,
Então a gente começou a estudar o que tinha pelo mundo de fonte de custeio que fosse Sim. extratarifária e conciliando também essas medidas que a gente começou a tratar. Aumentando as faixas exclusivas, o que ela aumenta? Diminui o tempo de viagem, aumenta o rendimento de cada linha por si só, e talvez se você consiga operar com menos ônibus, a mesma quantidade de horários. Então, com isso, a gente dá mais eficiência ao transporte público. Isso é uma medida que pode reduzir o custo. Verdade. Aí, questão da confiabilidade. Quando a gente pega e o GPS começa a funcionar e você começa a dar informação em tempo real para o cidadão, você trabalha a confiabilidade do sistema. O cara sabe que horas que o ônibus vai chegar. Então, ele pode se programar. Eu posso estar aqui em casa, olhar se vai chegar e vou para o ponto daqui a pouco. Eu não preciso ficar lá no frio, na chuva. Aqui as condições de temperatura. Aí vocês sofrem com calor, aqui a gente sofre com frio. Aham. É verdade. Então, essas condições nós precisamos ajustar, enfim, e dar para o cidadão mais informação. E o terceiro item é reduzir o custo, né? Tentar reduzir o custo para o cidadão. Então nós fomos beber na fonte de onde estava dando certo. Então você tem, na França, por exemplo, você tem um sistema chamado Versement Transport, onde cada empregado registrado naquela empresa contribui com um valor para poder baixar a tarifa para custear a tarifa do sistema de transporte público. Isso começou na década de 70, se eu não me engano, em 1973, na região de Paris. Depois se espalhou pelo país inteiro. Então, essa medida é uma medida que a gente vai deixar para falar dela no final. Então vamos começar com a primeira. Como é que eu posso reduzir a tarifa? Nós aqui temos uma empresa pública que é a gestora do sistema, não é a operadora é uma outra empresa pública, mas aqui temos a EPTC. A EPTC cobra 3% para gerenciar o sistema de Câmara de Compensação Tarifária. Perfeito. Então, se eu faço uma proposta ousada como essa, Ricardo, não fazia sentido manter o sustento da EPTC através do cidadão que anda de ônibus. Não é ele que custeia toda a EPTC, mas dá em torno de 24 milhões de reais por ano. Nossa. 3% representa 15 centavos. Então, de cara, nós já fizemos a proposta de eliminar essa taxa da tarifa e a prefeitura, o tesouro, vai ter que achar uma outra forma de pagar esses 24 milhões para o funcionamento da EPTC. Então, isso foi equacionado com o prefeito. Foi a primeira medida que a gente propôs. Então, só aí nós temos 3% e 15 centavos. A segunda medida que a gente propôs, aliás, é a taxa de uso do sistema viário. O que é essa taxa de uso do sistema viário? Tarifa de uso do sistema viário. Os sistemas de aplicativo funcionam nas cidades brasileiras e eles usam a rede viária que foi construída com o imposto de cada um de nós. Inclusive aqui, quem está assistindo viu, contribuiu para poder criar essa rede de sistema viário. Então as ruas foram asfaltadas com o seu imposto, a sinalização viária foi feita com o imposto que você paga. E aí vem uma empresa que usa toda essa infraestrutura para ganhar dinheiro. Não está errado, eu não quero interferir na liberdade de operação das empresas privadas. Eu não quero atrapalhar um negócio que atendeu a sociedade de alguma forma. Mas por que ela tem que ter imunidade tributária e não contribuir com nada para o sistema de transporte? Então, na nossa proposta, a gente propõe uma tarifa de 28 centavos por quilômetro e 100% desse recurso vai para reduzir a tarifa de ônibus. A arrecadação dessa tarifa daria em torno de 70 centavos de desconto na tarifa. Nossa. Isso dá 15% para o cidadão de redução de custo. Então, só aqui nós já chegamos a 85 centavos
de redução na tarifa. Estou perto da meta que o prefeito me deu de R$ 1. Que era difícil, a gente já está chegando lá. Verdade. E, por último, aí assim, de onde a gente tirou essa ideia? A gente tirou essa ideia de São Paulo, que já cobra esse valor. A gente tirou essa ideia de Fortaleza, que já cobra esse valor. A gente tirou essa ideia de Curitiba, que já cobra esse valor. Ou seja, não inventamos a roda, nós pegamos as medidas que estão dando certo e pegamos o valor e vamos aplicar 100% para reduzir a tarifa para o cidadão. Perfeito. A outra ideia, essa é uma ideia que no Brasil ainda não foi implantada, que é a tarifa de congestionamento urbano. Perfeito. Então, o caso mais famoso aqui para a gente talvez seja o de Londres, onde nós temos uma tarifa de congestionamento. Mas muito antes de Londres, Singapura, também na década de 70, implantou essa medida quando não tinha nem a tecnologia para esse controle todo e para meio de pagamento fácil e tal. Então eles deram um jeito lá em Singapura porque o congestionamento era muito alto. Então, com essa tarifa de congestionamento, a nossa proposta inicial era cobrar uma tarifa de ônibus, ou seja, os 4,70, de cada veículo não emplacado em Porto Alegre que adentrasse na cidade. Certo. A região metropolitana aqui é muito movimentada, tem uma relação grande com a capital. E aí houve uma crítica muito grande da sociedade por ser um projeto que excluía as pessoas das cidades vizinhas. Essa arrecadação, a gente conseguiria chegar a uma redução de 50 centavos na tarifa. Tá? Então, eu já passei já passei da meta que o prefeito deu. E aí conseguimos chegar nesse valor e somando aqui a gente teria R$1,35 de redução na tarifa. Mas com a crítica que a gente recebeu, e aí nós não temos compromisso com o erro, não estou apegado ao projeto, qualquer dica, qualquer melhoria é muito bem-vinda. Claro. Foi feita a proposta de se alterar a área onde seria cobrada essa tarifa e a gente está trazendo isso para a região central. Então a gente criou um anel central na cidade, a primeira perimetral do município de Porto Alegre, e vamos trabalhar nesse setor exclusivamente. Vai haver uma mudança no projeto de lei. Mas com esses três, já dá para a gente fazer um exercício aqui, a gente propõe uma redução de 28,6% na tarifa. É muita coisa. Entendeu? E isso traz Porto Alegre para o patamar de algumas cidades europeias, onde cerca de 40%, 60% às vezes em algumas cidades, do custo do transporte é pago pela tarifa. O restante vem de receitas extratarifárias, que pode ser essa questão desses projetos que a gente está apresentando, pode ser dinheiro do tesouro do município, eles arrecadam lá uma quantidade de impostos e reduzem a tarifa, mas como nós não temos dinheiro, nós tivemos que arrumar uma forma de cobrar, não de criar mais imposto. O que nós estamos propondo aqui é cobrar a externalidade negativa que o automóvel gera. Cobrar de quem gera o problema. De quem gera o problema, exatamente. Isso nunca foi tratado. Verdade. Talvez o impacto que tenha causado na sociedade seja a novidade da forma de tratar. Porque as pessoas me perguntam assim nas entrevistas, na rádio, na televisão, mas eu que não ando de ônibus vou ter que pagar por isso? Olha, vamos mudar a abordagem aqui então. Quantas vezes nós perguntamos ao cidadão que só anda de ônibus, não tem carro, se ele quer que pinte uma vaga de estacionamento para automóvel para o cidadão que tem carro parar o automóvel dele. Então, esse subsídio que foi dado ao transporte individual nunca foi contabilizado. Quando a gente pinta 3 faixas numa via, numa avenida, eu só preciso de uma para andar de ônibus, por que eu vou pintar as outras 2 para o carro? Perfeito. Então, quando a gente muda a perspectiva de não ser a visão do motorista, de não ser a visão do que anda de carro, a gente consegue enxergar, né? Diz que a verdade é um poliedro.
Então você pega o poliedro e vira o poliedro. E fala assim, olha, eu estou olhando agora com a empatia e com o sentimento de quem só anda de carro, de ônibus. Perfeito. Então, e isso é tratar a via de forma democrática, isso é você dar um melhor uso ao recurso público, porque você usa para atender o maior número de pessoas. E esse maior número de pessoas são as pessoas que andam de ônibus e não as pessoas que andam só de carro. Então, esses 3 projetos, primeiro. E o que eu fiquei devendo falar ainda, por último, foi a taxa de mobilidade urbana, Sim. que é a cópia do modelo francês. Então, hoje aqui em Porto Alegre, para uma passagem de ida e volta para o transporte coletivo, o Vale Transporte custa R$ 240 aproximadamente. Tá? Nós estamos propondo uma taxa que varia entre R$ 89 e R$ 120, entre 90 e 120, e que ela substituiria o Vale Transporte. Ao invés de eu ter uma passagem para o trabalhador receberia um passe livre para andar quantas vezes quisesse, inclusive finais de semana, para ter acesso aos parques, à cultura. Né? Ele não seria descontado os 6%, então R$ 60 de acréscimo na renda de quem ganha um salário mínimo. O cara ganha na faixa de R$ 1.000, vai ter R$ 60 a mais para gastar com a família dele, e o empresário pagaria menos, porque a gente aumenta a base de contribuição. Como é que funciona isso? Porque seria para todos os empregados registrados. Hoje, só quem ganha até 3 salários mínimos, normalmente é que pede o Vale Transporte. Então, com isso, a grande massa de pessoas que não pede o salário mínimo, não pede o Vale Transporte, ela não contribui para o sistema. Então fica caro para essa turma que anda de ônibus. Quando eu aumento a base de contribuição, eu pego lá, sei lá, uma corretora de valores, como eu falei da XP Investimentos aqui. Sim. A XP tem lá os salários mais altos. Então, essa contribuição de 89 ou 120 reais vai depender da aprovação dos outros projetos. Sim. Tá? Perto da massa salarial que ela paga para esses funcionários que ganham mais de 5 mil reais, essa contribuição ela não é tão significativa. E para o empresário que contrata uma grande parte de pessoas que basicamente de salário mínimo, você reduz quase que pela metade o custo do Vale Transporte para esse grupo. Então, deixa de ser um peso grande para quem paga, para quem emprega uma quantidade grande de pessoas, e são as pessoas que mais precisam, que vão passar a ganhar 60 reais a mais, e você cobra um pouco desse pessoal aqui que ganha mais. Então, é uma forma de distribuição do custo do transporte por toda a sociedade através dessa taxa de mobilidade urbana. E aí, nós conseguimos, ao final desse processo, uma proposta para 2021, em que a tarifa nossa aqui sai de R$ 4,70 para menos de R$ 2. Poxa vida, que sonho! Que sonho! Anotei tudo, viu? Então não é mágica, a gente está falando aqui matematicamente, explicando quais são os passos. Isso dá para replicar em qualquer cidade do Brasil, ou seja, cada característica é uma característica, os valores que eu estou citando aqui não precisam ser copiados, mas enfim, dá para a gente trabalhar e ajudar outras cidades que queiram partir do mesmo princípio, que é cobrar a externalidade negativa do automóvel, porque é ele que gera o congestionamento e prende o ônibus no congestionamento, é ele que gera mais poluição, é ele que gera mais acidentes. Então, o quanto que a sociedade vai cobrar para que essas pessoas tenham esse luxo. Porque quando a pessoa vai para o SUS,
e ocupam um leito de UTI, principalmente agora, nesse momento, por causa de um acidente de trânsito, Sim, sim. essa conta não chega, não é visível. Verdade. Né? Eu vou parar de falar um pouquinho para você poder perguntar, Mas senão você, eu vou falando aqui. nós estamos aqui para lhe ouvir, rapaz. Se você tá pensando, o pessoal já me ouviu demais aqui. Quem for ouvir, ouvir. Mas, Rodrigo, você falando, a gente começa a realmente somar as coisas no pensamento, o que um fala. O grande problema, Rodrigo, que isso foi uma das ideias justamente de tratar esse projeto, é que a gente sempre analisa o efeito do problema de transporte, que é a tarifa. Ninguém nunca tratou a causa. Ninguém nunca foi atrás de dizer assim, o que é que está gerando esse custo tão alto de se transportar. Não é verdade? Então, assim, Sim. a questão da sociedade, e aí eu tenho, nas oportunidades que também tenho de falar, eu acho que é um novo pacto social, certo? Eu acho que é o desafio de a gente poder desenvolver na sociedade esse novo pacto social em prol da mobilidade, em prol justamente de uma cidade melhor, de uma vida melhor, e automaticamente em prol de quê? De um sistema melhor, né? Um sistema mais eficiente, mais rápido, mais seguro, né? E equilibrado, né? Uhum. E justo para todos. Eu acho que a pegada justamente é essa, né? Quando você fala das soluções de a gente aplicar para reduzir a tarifa, tenha certeza que realmente vai beneficiar muitas pessoas realmente, e que isso realmente se replique. Eu acho que de uma realidade de 1.500 ônibus a uma realidade de 200, de 300. Temos aí quantos municípios, né, no Brasil que têm sistema de transportes estabelecidos e, olha, não precisa ser a mesma regra, mas vamos pegar 2, 3 pontos aí, né, vamos minimizar, né, justamente esses impactos, né, que tanto sobrecai, né, justamente, principalmente para o passageiro pagante, né, Rodrigo? Sobra para o passageiro pagante sempre. Exato. O sistema de transporte no Brasil é a forma mais perversa de distribuição de desigualdade. Desigualdade. Verdade. Porque é o pobre financiando o mais pobre ainda. Pobre financiando pobre, é verdade mesmo. Porque E o pobre anda de ônibus. A gente tem que mudar, primeiro mudar esse conceito, né? paradigma. Exatamente. Então, esse é o primeiro preconceito que nós temos que quebrar. Então, não é transporte público, é para a sociedade como um todo, não é só para pobres. Então, esse é o primeiro problema. E quando a gente faz esse modelo que é baseado só na tarifa, o autônomo que não ganha vale transporte, que é o cara ali que luta com a sua própria força para poder sobreviver e ter seu emprego, esse cara está pagando a gratuidade do idoso, a gratuidade. A gente pode ter gratuidade, não é esse o problema, mas nós temos que criar fontes de financiamento para essa gratuidade. E quando a gente propõe que o transporte seja pago por outras pessoas e não só por quem anda de ônibus, a gente dá a oportunidade para que essas pessoas, e eu estou falando ônibus aqui porque é o mais comum, mas metrô, trem, Claro, sim, transporte sim. coletivo, a Claro. gente dá a oportunidade de trazer esse cidadão que está alijado do sistema e que às vezes não consegue nem um emprego, porque ele mora longe, o vale transporte fica caro, e aí ele não pode nem disputar uma vaga de emprego, a gente traz esse cara de volta para a competitividade, para ele buscar uma condição melhor para a família dele, e a gente trata de forma mais democrática o acesso aos parques, à cultura, A ao cidade, lazer, à cidade, para você viver a cidade de forma que verdade. ela possa utilizar o transporte coletivo, não só para ir voltar para o trabalho, mas também para poder viver a cidade. Né? Então é bastante importante que a gente mude um pouco essa lógica e a pandemia só fez aflorar ainda mais essa necessidade. Porque nós estamos discutindo no Brasil inteiro, e acho que a gente pode entrar nesse assunto daqui a pouco,
sobre como Sim, sim. nós vamos trazer recursos para manter o sistema funcionando, né? Perfeito. E aí eu participei de algumas reuniões com pessoas da Europa, de gestores públicos da Europa, tivemos algumas reuniões com gestores da China, logo no começo da pandemia, para tentar entender o que estava acontecendo. Nenhum deles estava preocupado se ia ter dinheiro para operar o sistema ou não. Porque todos eles já têm dentro do orçamento municipal, estadual, federal, municipal, enfim, já tem um recurso disponível para financiar a operação do transporte público. Então, quando a gente, brasileiro, tocava nesse assunto, gerava um certo desconforto. Principalmente os europeus, assim, mas como vocês não têm? Só quem anda de ônibus é que paga aí? Só quem anda de transporte que paga? Infelizmente é só quem anda de transporte que paga. E aí, quando a gente tem que dar isolamento social, quando a gente tem que diminuir a capacidade dos veículos por questões sanitárias, o custo por passageiro fica muito mais alto, porque eu não posso usar a capacidade de um ônibus, né? Uhum. Então, mostrou para nós todos e para a sociedade, primeiro, quanto é importante o sistema de transporte coletivo que funcione. E segundo, que ele não pode viver só da tarifa, né? E aqui, o comentário sobre o pessoal, não, vamos acabar com o transporte coletivo e deixa que os aplicativos resolvem. Se resolvessem, teriam resolvido durante a pandemia. Verdade. E não resolveram. Porque senão a gente não teria, em todos os jornais e telejornais, notícias de que aumenta a oferta de transporte público, está superlotado. Mas, gente, e o aplicativo que ia resolver? Cadê o aplicativo que ia resolver tudo? Cadê o salvador da pátria, né? Exatamente. Então mostrou que é cada um no seu quadrado e que a gente tem que. E por que não eles podem? Porque eles não podem colaborar através de uma contribuição pequena, 28 centavos por quilômetro rodado, para fazer com que o cidadão que não tem como pagar o aplicativo possa andar num ônibus mais barato. Então essa é a proposta que a gente faz de subsídio cruzado. Não, perfeito. Realmente, a gente lê o artigo, mas você falando, a gente vai lembrando justamente, né, do que foi divulgado. E isso é bom. Isso aqui eu quero que realmente a oportunidade de isso ser replicado, né? A gente tem tido aí, graças a Deus, muitas pessoas vindo acompanhar o projeto e eu espero que isso seja replicado, né? Sei que você já falou muito, mas aqui é mais um canal para você deixar registrado, viu? Obrigado. O Jason, que é um amigo nosso, ele falou só uma observação em relação à questão de como é que vocês fazem em relação à ciclofaixa, à ciclovia. É compartilhado com o transporte público? Como é que funciona aí? Só para a gente Não, poder. por enquanto a gente não faz compartilhada. A gente só Sim, compartilha a faixa exclusiva de ônibus com táxis. Está no sim, período experimental, a gente está com uma resposta boa até o momento. Não pronto. tivemos nenhum acidente, Que bom. mas a gente permitiu os táxis. E quando a gente implanta a ciclofaixa, ela não é compartilhada. É um redimensionamento do espaço. Eu posso te mandar isso para você publicar no Mobilicei. Tem algumas comparações que a gente fez aqui, bastante simples, são imagens simples que a gente fez aqui, mas mostrando que se a gente tirar um pouquinho de estacionamento, estreitar um pouquinho as faixas, você consegue acomodar todo mundo, Que bacana. usar melhor o espaço público para que todos os modos tenham ali a oportunidade de utilizar a via pública, né? E estreitar a faixa tem um resultado positivo, inclusive na redução de velocidade, redução de acidentes, enfim, ele tem todo um aspecto que vai além só do estreitamento do espaço para o automóvel. Ele tem resultados muito positivos. Que bom, que bom. Olha, o Fábio Fonseca está entrando aí, Isabela, Etienne, enfim, amigos estão acompanhando realmente. O professor Ivan é um grande parceiro, é um professor nosso da MBA de Gestão de Mobilidade que virou amigo
e é parceiro do Mobilicei, como o Rodrigo agora vai ser parceiro. Quando eu chamar o Tamo, Rodrigo, ele vai... tamo junto. Tamo junto. Você colocou um comentário lá em cima, você vai me desculpar, mas o homem é uma aula. Pronto, ela colocou aí, ó, é uma aula, é uma aula. Doutor Leandro, tem que parar para escutar. É um bate-papo. É um É um ba- bate-papo. Mas olha, o professor Ivan aí da Mobius Consultoria, gente finíssima, e realmente são pessoas que vêm para agregar o debate, e é isso que é importante, sabe, Rodrigo? Assim, eu sou um grande entusiasta da mobilidade urbana, e quando você fala e começa a implantar as coisas que a gente estuda, que a gente imagina que implanta na nossa cidade, na nossa região, a gente fica muito feliz, né, de ver uma transformação. E logo, logo eu vou fazer uma visita aí em Porto Alegre para a gente ir lá na Se rua, Deus quiser. comer um churrasco, né? Comer Tomar um chimarrão aqui com a turma. um chimarrão. Olha, como é que está a situação? Veja, eu vou pedir a você, eu sei que a gente combinou durante um tempo, mas se por um acaso a gente estourar o tempo aqui, a gente volta, tá? Só para a gente poder fazer um complemento que eu queria falar da PL 3909, tá certo? Ok? Que é importantíssimo. Eu queria que você me desse mais uns 10 minutinhos, a gente recomeça, porque o Instagram ele derruba a gente, tá? Então, assim, você tem esse tempinho para a gente conversar mais um pouco? Tenho, tenho. Estou aqui à sua disposição. Então tá bom. Então, todo mundo, vamos junto, todo mundo batendo palma aí. Então, assim, você apresentou a proposta e aí veio a pandemia, né? Logicamente. Sim. Os protocolos, Rodrigo, como é que está se comportando realmente a cidade? Eu vi que tem um desafio aí de questão de percentual, né? Eu tenho acompanhado à distância, Uhum. mas é um desafio, né, Rodrigo? Porque é uma novidade assim. Rapaz, quem é que imaginava, né, na vida estar passando por que a gente está passando hoje? Né? Seja estudante, seja o trabalhador, seja a empresa. Empresas que fizeram, Rodrigo, todo um cronograma do ano todo, perdeu, né? Acabou. Diz assim, ó, amassa e joga no lixo porque vai ser totalmente diferente de agora em diante. Então, a forma de se comunicar, a forma de se deslocar, né? Eu acho que depois mesmo dessa vacina, depois que a gente chegar nessa normalidade, na imunidade, muita coisa vai ficar, né? Eu acredito que essa aproximação da tecnologia hoje, de reunião, que hoje era dificuldade, vamos fazer uma reunião aqui virtual. Não, pelo amor de Deus, a gente vai aí, toma um café. E hoje não. Daqui a 5 minutos a gente entra, né? Então, assim, realmente, eu acho que algumas características vão ficar. Eu não sei se você realmente analisa desse jeito e vai ter um impacto onde? Na mobilidade, no transporte, né? Sim, Aqui, com certeza. aqui na nossa cidade caiu 85% no ápice do isolamento. 85% da demanda. Está uma reação muito pequena ainda, não tem nada extraordinário. E aí fica a questão de isolamento. As empresas estão fazendo os protocolos, né? Mas como é que está hoje Porto Alegre nesse sentido? De frota, de ocupação, como é que está sendo esses protocolos? Nós estamos trabalhando com cerca de 40% da oferta de viagens que a gente fazia antes. E estamos aí com uma demanda de aproximadamente 30% do que era antes da pandemia. Então, 240 mil passageiros, mais ou menos. A gente transportava 800 e alguma coisa antes. Sim. E 40% da quilometragem. Fugiu o número da quilometragem que agora eu não vou lembrar a conta de cabeça. Não, tudo bem, tudo bem. Mas estamos trabalhando nesse momento só com passageiros sentados, ou a lotação de banco, né? Não é passageiro Isso. sentado, a pessoa pode ficar de pé, mas é lotação de banco. E um momento anterior, quando a gente tinha uma flexibilização um pouco maior, a gente estava com 10 passageiros em pé nos veículos convencionais e 15 nos articulados. Tá? Obrigatório o uso de máscara e a utilização de álcool gel na entrada e saída, e medidas para reduzir a utilização do dinheiro, fomentando o uso do cartão como meio de pagamento. Né? Então, a gente está distribuindo o cartão de forma gratuita, basta a pessoa que for pagar em dinheiro, por exemplo, dentro do ônibus, a gente está colocando algumas pessoas dentro do ônibus, olha, dá teu CPF aqui, vou te cadastrar agora, bate a foto do documento,
toma aqui um cartão, a partir de amanhã você carrega o cartão e não dá mais dinheiro, não usa mais dinheiro. E a gente está conseguindo avançar um pouquinho nisso. Lançamos a recarga expressa, que a gente diz em até 30 minutos, mas a recarga é online, porque o cartão, o que pode acontecer? O ônibus está numa área de sombra ou o celular do cidadão está na área de sombra, e então a gente deu essa margem de 30 minutos para não ter problema legal. Mas na verdade ela é em tempo real, assim como a gente compra na internet aqui, no aplicativo, ou usa os aplicativos de mobilidade também, você paga na hora ali. Então essas medidas a gente adotou e diminuímos um pouco a oferta nos horários de entre pico, elas estão concentradas nos horários mais carregados. E agora estamos preparando talvez um escalonamento de horário para nova retomada a partir daqui uns 10 a 15 dias. Certo. Então, isso também a gente pretende, como durante toda a pandemia, se a gente ouviu falar de achatar a curva, nós estamos também procurando achatar a curva do carregamento do ônibus para a gente aproveitar melhor a mesma frota. Perfeito. Ao longo dos horários da manhã e da tarde. Perfeito. O pico mais concentrado, normalmente é sempre o pico da manhã, que é o mais complexo da gente administrar. Fortaleza tem feito medidas similares, Curitiba, e nós estamos tentando aprender com esses colegas que estão já vivenciando esse tipo de situação, de como a gente pode trazer isso para Porto Alegre. Então, assim, a questão financeira é que é a mais complexa, de como a gente vai cobrir ou aportar algum recurso, tendo em vista essa diferença de valores entre o arrecadado e o custo realizado. Nós aqui, enfrentando a dificuldade com relação ao nosso orçamento, não temos o dinheiro para aplicar, estamos contando então com a aprovação da MP 3906, não é isso? 3909, eu acho. 3909 de 2020, isso. Que ontem aí a gente teve o nosso aprovação da urgência e a votação acabei de receber um pouquinho antes da gente entrar aqui na live, acabamos de receber a informação de que será votado na terça-feira. Então, na próxima terça-feira, a Câmara de Deputados vota aí esse projeto de lei, que pode gerar um apoio de 4 bi para todo o sistema nacional. Parece muito dinheiro, mas na hora que a gente for fazer as divisões, enfim, fazer toda a apuração, esse recurso teria que ser um pouco maior. Mas, enfim, toda ajuda é bem-vinda, para quem não tem nada, metade ao dobro, né? Então, a gente precisa aí de algum apoio e conseguimos negociar isso com a Câmara de Deputados, com os prefeitos também, uma frente ampla de prefeitos aí apoiando essa medida. Bom, isso vai ser fundamental para que a gente possa trazer esse recurso para os municípios, conseguir acalmar um pouco a situação dos operadores de transporte. A MP 936, que permitiu o afastamento dos funcionários, foi uma medida muito importante adotada pelo governo federal. Sem ela, hoje, eu acho que a gente não teria operação de transporte na maioria das cidades do Brasil. Foi isso que deu uma sobrevida. E nós temos que acabar com o estigma, Ricardo, o seguinte: essa MP vai dar 4 bilhões para empresário de ônibus. O dinheiro não é para empresário de ônibus, o dinheiro é para manter o sistema funcionando. Porque quando vem um recurso para a gente colocar nas UTIs, ninguém fala que está dando dinheiro para dono de hospital. É verdade. Né? Então o dinheiro não é para empresário de ônibus, o dinheiro é para a sociedade poder ter um transporte funcionando, que atende inclusive as atividades essenciais. Como é que vai chegar no hospital, na farmácia, no supermercado,
para a gente poder continuar mantendo a vida, ainda que com toda a dificuldade, mantendo a vida funcionando. Então, é fundamental que a gente tenha esse avanço e não fique nessa discussão vazia de que isso é dar dinheiro para empresário de ônibus. A função não é essa. Até eu dei essa entrevista, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, onde eu mencionei isso. Não estou preocupado com as empresas de ônibus, eu estou preocupado com o sistema. Aí alguns empresários me ligaram e como você não está preocupado com as empresas de ônibus? Eu falei, não. Se o sistema estiver funcionando, o operador, seja ele privado ou estatal, vai estar com saúde financeira. Então não importa, você não tem que preocupar eu não posso preocupar com a empresa A, B ou C. Eu tenho que preocupar com o sistema como um todo funcionando e para que ele possa fazer com que a sociedade utilize o transporte. Então não é dar dinheiro para o empresário, é dar dinheiro para o cidadão ter um sistema de transporte funcionando durante esse momento tão crítico, né? Esse é o mais relevante. Acho que a gente está chegando aí já no limite do nosso tempo, né? É verdade, é verdade. Mas olha, Rodrigo, como é que você quer fazer? Você quer derrubar e voltar ou a gente passa para... Eu acho que dá para... Quando faltar 2 minutos aqui, o Instagram nos avisa. Aí a gente só retoma, só porque eu queria fazer um fechamento legal, porque eu queria destrinchar essa questão dessa PL 3909, você pudesse trazer mais informações, porque eu sei que tem umas contrapartidas, né? Você está muito mais aprofundado nesse sentido. Tem umas contrapartidas dos municípios que lembram um pouco do teu projeto, né? Do projeto que foi trabalhado por a sua equipe aí, né? E eu queria destrinchar, realmente eu queria fechar essa noite com o Rodrigo Tortorielli dando aula para a gente. Dando aula, não? Você dá aula? Eu vou perguntar. Ah, obrigado. O pessoal vai confirmar aí, ó. Alessandra, Rodrigo, bem sempre didático. Você está dando aula, olha. E rapaz, mim... eu convidei metade da equipe para assistir, porque aí eles batem palma, ajuda a gente. A Alessandra é nossa parceira, a Giovana aí também, ó, Diego, todo mundo fazendo joinha aí, ó. O pessoal. A gente traz a claque, né? A gente traz a claque para não ser vaiado aí no. Rapaz, assim então eu não vou perguntar para a plateia, não. Essa plateia tá com. Mas minha esposa está batendo palma para você, então. Então aí já vem apoio de fora, já vem apoio de fora. Então vamos fazer o seguinte, para a gente não ser derrubado na hora do raciocínio, tá? Todo mundo que está acompanhando a gente, eu vou encerrar, tá certo? E a gente vai recomeçar. Todo mundo volta para lá, para a gente bater palma para Rodrigo, o que é que ele vai falar, tá certo? Para a gente poder fazer esse fechamento, porque realmente é importante, né? Eu queria aproveitar realmente, Rodrigo, essa noite para a gente dar esclarecimento, para a gente fomentar o debate por aqui, né? A gente catucar também, incomodar, com bons argumentos, tá bom? Então, fica à vontade, vamos lá. E a gente volta, tá bom? Vamos lá, todo mundo. Tá joia. Toma aqui, pode levar. Voltamos. Rapaz, a gente tem que fechar essa noite, né? Realmente com esse bate-papo, com essa aula com o Rodrigo, e realmente tem sido gratificante, né? Esse bate-papo com ele, essa formação tão rica, né? E ele vindo justamente para colaborar aí com a gente. Agradeço todo mundo voltando aí para a gente acompanhar, né? Esse fechamento que realmente eu sei que todo mundo está gostando. Deixa só ele aparecer de novo aqui. A gente realmente fechar. É muito interessante, né? A oportunidade, né, Patrícia? Essa conexão com o Brasil aí. E aí, isso é muito bom trazer essas informações. Jason, obrigado aí, meu irmão. Efrem, Peixinho, tu viu aí as dicas, Peixinho? Vamos embora. Zé Neto, boa noite. Deixa só o Rodrigo aparecer novamente aqui. Olha ele, chegou. Deixa eu só chamar ele aqui. Fechar bem direitinho. Dona Maria, muito boa noite. Obrigado aí, viu? Voltamos. Epa, obrigado. Boa noite de novo. Vamos ver o pessoal aqui da gauchada aqui, ver se todo mundo entrou de volta. Vá, veja direitinho e amanhã dê a canetada aqui se não bateu palma, viu?
Eita. Ó, vamos lá falar da PL, tá? E eu queria que você trouxesse justamente o panorama, porque como eu tinha falado com você, né, antes mesmo da gente entrar por mensagem, será que Uhum. PL seria aí um vislumbre, vamos dizer assim, de uma atenção do transporte público, uma atenção dos governos, né, em relação ao transporte público? Como é que você está enxergando? E o que é que precisa, né? O que é que o município precisa? O que é que as empresas vão precisar fazer para a gente poder, as pessoas terem acesso, né? As empresas terem acesso justamente a esses recursos, né? Que são tão importantes. Tá, eu vou me permitir aqui fazer uma cola. O projeto está com 36 emendas, eu estou com ele aberto aqui na tela. Nossa, O relator é o deputado Hildo Rocha, é, do Maranhão, se eu não me engano. sim, Bom, então nós já tivemos aqui o valor total desse aporte para os municípios que podem fazer o aporte nas empresas operadoras. Esse valor total é de 4 bilhões de reais. certo. Tá? E todas as cidades acima de 200 mil habitantes Hum, ou que fazem parte de regiões metropolitanas certo. são elegíveis a fazer esse requerimento junto ao governo federal. Nós teremos que, como município, assinar um termo de adesão a esse processo junto à União. E aí tem algumas contrapartidas ou algumas exigências. Sim, sim. Exigências que muitas delas já estavam previstas na Lei de Mobilidade, na 12.587. E aqui é uma forma também de o governo conseguir trazer isso para uma forma mais didática, mais prática, né? Perfeito. Nós tivemos, Ricardo, uma dificuldade muito grande no início, desde março até agora, nas negociações com o Ministério da Economia, porque Sim, existe ainda a, a impressão de alguns técnicos de que transporte público urbano é um problema do município. Então, esse é problema de vocês têm que se virar aí. Nós entendi. temos aqui que tomar nossas medidas e vocês se virem com o transporte por aí. Só que a capacidade de endividamento, a capacidade de captação de recursos dos municípios é muito limitada. Verdade. Esse modelo federativo que nós vivemos, a gente arrecada o que Porto Alegre arrecada de recurso aqui, a gente fica com 9% de tudo que se arrecada. Entendi. Então, incluindo o IPTU, as cidades menores que nem cobram IPTU, que não tem ISS. Sim, sim. Então, isso tudo é uma dificuldade adicional. Então, esse termo de adesão, o município tem que se comprometer a rever os contratos, Sim. enfim, fazer acerto nos contratos, onde não tem, tem que assinar um compromisso de fazer uma licitação nos próximos 18 meses, licitação que é obrigada desde a Constituição de 88, Entendi. né, que serviços públicos devem ser concedidos, e o transporte público está nesse rol de serviços. Sim. Compromisso de adoção de instrumentos de priorização ao transporte público, ou seja, fazer faixa exclusiva, criar prioridade para o transporte, para que ele tenha um desempenho melhor. Compromisso de adoção de instrumentos de priorização ao transporte não motorizado, também está na Lei 12.587, que é priorizar os modos ativos. Sim. Então, boa parte do nosso dever de casa nós já estamos fazendo, na hora de aderir lá vai ser mais fácil, Que bom. nós já estamos avançando nisso. Que bom. Vedação à adoção de novas gratuidades sem a devida contraprestação de custeio dessas gratuidades, Sim. porque é muito fácil na Câmara de Vereadores eu falar assim, todas as pessoas que andam de azul vão andar de graça no ônibus e tal, beleza. Só que tem os outros que andam de amarelo, vermelho, preto, roxo, que vão ter que pagar pela minha passagem, porque eu estou de azul. Então, de onde vai vir esse dinheiro? Não pode ser, eu não posso transferir para você, Ricardo, pagar
para eu ter um benefício. Verdade. Né? Então, a criação de gratuidades fica suspensa. Ainda está se discutindo se vai ser possível aplicar o recurso em empresas de sociedade mista ou empresas públicas, como é aqui a Carris, ou então o metrô de São Paulo também está nessa mesma disputa, pelo apoio. Fazer algum tipo de revisão nos contratos, acréscimo de receitas fora da tarifa, e todo esse projeto que a gente discutiu aqui com relação à receita extra-tarifária entra nesse sentido de estar dentro dessa PL. Promover a transparência, nós temos que acabar com essa imagem de que o transporte é uma caixa preta, nós temos que botar tudo na internet, o passageiro transportado tem que estar divulgado, a arrecadação tem que estar divulgada, os custos têm que estar lá, a planilha tem que estar disponível. A pessoa fala, essa planilha é uma caixa preta, ninguém entende. Qualquer pessoa que conheça um pouquinho de Excel, sim, ela consegue sim estudar a planilha, consegue entender. Perfeito. Ela é trabalhosa. É verdade. Mas impossível de ser entendida ela não é. Como tudo na vida. Se eu pegar uma planilha de custos de uma fábrica de computadores, por exemplo, ou de telefone celular, eu vou demorar a entender qual que é o processo de custeio dele ali, porque não é a minha praia. Não é onde a gente está acostumado a trabalhar. Mas, com alguns dias de estudo, a gente consegue começar a entender. Então, as pessoas precisam. Então, eu convoco aqui, quando as entidades de classe, escolares, sindicatos, falam assim, olha, isso é um absurdo, essa planilha ninguém entende. Poxa, se são estudantes universitários, nós temos ali engenheiros, economistas, contadores, administradores, matemáticos, físicos. Pô, não dá para o cara estudar um pouquinho e tentar entender e depois vir falar, olha, eu não entendi o que você falou. Uhum. Aí tudo bem, a gente ajuda a esclarecer as dúvidas, mas simplesmente não tocar a mão no assunto e dizer que é uma caixa preta é muito fácil, né? Se livrar da responsabilidade ou da vontade de conhecer o assunto. Esse discurso aí é mais fácil, né? O discurso da crítica, o discurso de, como a gente já falou aqui, de analisar só o resultado do problema, é muito mais fácil, né? Você ser contra aumento de passagem, você ser contra realmente uma cobrança, a questão de passe livre, que até diminuiu mais, mas isso eram bandeiras, sabe, muito comuns. A gente viveu, eu no tempo do conselho, eu falei para você, eu passei 5 anos dentro de um conselho de transporte da cidade, e as temáticas eram essas, né? A passagem tem que ser de grátis. Eu digo, tá certo, agora vamos achar o quê? A solução. Onde é que a gente vai buscar o recurso, né, para dar essa benefício? Né? Para onde é que vai ser? Né? Exato. Porque a grande... o que chama mais atenção, Rodrigo, é assim, ó, o serviço é público, mas só que 99%, vamos dizer assim, das empresas do Brasil são empresas privadas. Né? São empresas que têm compromissos a cumprir, e mesmo a empresa pública, ela tem também compromissos a cumprir. Sim, tem que pagar o salário. Eu não ganho diesel da Petrobras. Não adianta, a Petrobras vende o diesel pra gente. Imagina, mas... Então as pessoas acham que não, é porque é público que tem que ser de graça. Veja, não tem essa benefício, né? Infelizmente, o Nazareno está aí, o Nazareno Stanislau, acho que você conhece ele, né? Nazareno é o mestre. Esse sim dá aula, esse aí meu guru. Esse aí já está com a nossa live marcada, viu? Eu só estou conectando o Brasil, chamando os melhores para falar no canal, viu? O Nazareno foi secretário aqui em Porto Alegre. Sim. Eu não vou falar aqui há quanto tempo, para não ser indelicado com o Nazareno, mas deve ter sido uns 5 anos atrás, no máximo. Vamos jogar, já que ele lhe considera tanto, não vamos jogar tanto tempo assim, não. Mas já estou com live marcado para ele, viu? Com ele aceitou de boa. Isso aí realmente está sendo muito gratificante, viu, Rodrigo? Graças a Deus, muitas pessoas boas vindo colaborar justamente aí no canal. Mas vamos muito legal. Você
vamos lá. Aí ainda tem aqui níveis de qualidade. Eu vou passar mais rápido aqui pelos itens. Implantação de bilhetagem eletrônica. Boa parte da cidade já tem bilhetagem eletrônica. Questão de manutenção de empregos. Isso tudo ainda está em debate. O texto está sendo debatido na Câmara e a votação dessas emendas e desses artigos ainda vai ocorrer na terça-feira. Mas como esse recurso pode ser usado? E aqui que eu defendo o item 2 do artigo 3º dessa lei, que é o seguinte: ao invés de a gente aportar o recurso na empresa, nós podemos já iniciar um processo de fomento ao uso do transporte coletivo, através da compra de passes antecipados. Sim. Então a gente injeta um fluxo de caixa nos operadores, e esses passes antecipados vão ser distribuídos para as pessoas nos programas de Bolsa Família, nos programas de seguro-desemprego. Sim. Porque eu dou lá o seguro-desemprego para o sujeito, mas como é que ele sai de casa para procurar emprego? Entendi. Boa. Então, você fomentando isso, você vai permitir que a sociedade possa sair de casa, utilizando o transporte para buscar emprego, para se recolocar, para fazer suas compras através do Bolsa Família, enfim, dos recursos, os programas sociais que o governo já tem, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais. Então a gente consegue dar um caráter social a esse recurso sem ser um dinheiro que vai simplesmente ser doado para as empresas. A gente compra serviço antecipado e usa esse serviço a posteriori. O governo federal gostou tanto dessa proposta, mas ele aplicou primeiro para as empresas aéreas. Foi lá e comprou passagem antecipada. É o primo rico, eles atenderam o primo rico. Pois é. Nós, dos ônibus, nós estamos aí ainda pelejando um pouquinho e vamos conseguir agora, se Deus quiser, no mês que vem. Mas eles, na semana que vem. Sim. Mas eles aplicaram essa metodologia que nós construímos em conjunto, a NTP, o Fórum Nacional de Secretários. Eu estou no meu segundo mandato como presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana. A NTP, o Fórum, a Frente Nacional de Prefeitos e a NTU. A gente fez uma proposta conjunta em que criou esse programa social, onde a gente não dá dinheiro para o sistema, mas a gente compra serviço e esse serviço é usado a posteriori. Bom, enfim, eu não vou ler toda a lei aqui, ainda faltam mais umas 2, 3 páginas, mas, enfim, é uma lei bastante abrangente e que busca dar uma equidade e um melhor atendimento para as pessoas no transporte público, sem deixar que ele morra, e exigindo que os municípios também façam melhorias no sistema de transporte e deem prioridade para o transporte público. Muito bem. Rodrigo, o que você trouxe realmente é interessante destacar, que as pessoas que estão nos acompanhando sabem muito bem disso, né? A questão da lei de mobilidade urbana, ela surgiu há 8 anos, né, Rodrigo? Então, muita gente deixou de fazer esse dever de casa, né? As cidades que eram já para fazer, né, esse dever de casa não fizeram. E, enfim, interessante que você destacou, né, essas questões da prioridade da lei da mobilidade urbana, mas existem leis municipais, destaque aqui para a minha cidade, que tem leis municipais que também destacam essa prioridade. Então, assim, pegar a lei, é o que eu gosto de dizer, colocar debaixo do sovaco, debaixo do braço, né, e dizer assim, vamos implementar, né, vamos buscar realmente resolver definitivamente, né, equilibrar, transformar o espaço público num lugar mais democrático, né, o que você destacou, né, em toda essa nossa conversa em relação à mobilidade ativa, em relação à prioridade do transporte público, é deixar esse espaço mais democrático, né? E, logicamente, ninguém faz nada sozinho, né? A gente sempre fala que precisa desse alinhamento, é fundamental um alinhamento federal, né, estadual e municipal, né, de fomentar o transporte público. Eu estou dando o destaque no transporte público porque realmente eu acho não, é a solução, né, para os problemas de trânsito, né, da cidade. Agora, para a pessoa optar, né, dizer assim, vou deixar meu carro em casa e vou usar o sistema de transporte, ele tem que ter confiabilidade, né? Ele tem que ser rápido, ele tem que ser confortável, a partir do ponto de ônibus, né? Um ponto de ônibus com estrutura misericórdia, né? Não tem quem aguente, né?
Então, aqui eu faço esse destaque porque isso eu acho que é uma temática que tem sido falado. E, mais uma vez, deram uma embarrigada aí para os municípios, agora é 2022, 2021 e 2022, respectivamente, para o pessoal fazer, É, quem não fez o dever de casa. Mas, prorrogar os prazos para os planos de mobilidade novamente. novamente, mas quem já fez está tocando, né? Eu acho que é importante isso, parabenizar as cidades que já realmente tocaram esse projeto e estão implementando, né? Eu só queria dar um oi aqui para Larissa, está aqui, ó, da Urbanolística. Aqui funciona o transporte público, é metropolitano, ok, Etienne, está por aí. Enfim, Rodrigo. Aproveitando que você falou da urbanolística, eu vi mais cedo aqui, ela colocou que de Atlanta, me parece. Isso, é a ideia Atlântica. Seu, seu, é, e aí, nós vimos uma das primeiras medidas do Trump com relação à pandemia foi colocar 25 bilhões de dólares no sistema de transporte público nas cidades onde tem um sistema eficiente, por exemplo, Nova York, Detroit, São Francisco. Então, mesmo no país onde o ícone do automóvel é a coisa mais importante, mais relevante para o cidadão americano, Sim, sim. houve um apoio gigantesco do governo federal em subsídios para o transporte público nas cidades que tem. Atlanta, eu infelizmente não conheço, e não conheço a infraestrutura de transporte lá. Ela diz que não tem, que não funciona. Sim. Que não tem transporte nem metropolitano nem urbano. Hum. Mas Nova York, Detroit, São Francisco, Los Angeles têm redes importantes de transporte coletivo. E nós aqui no Brasil ainda estamos discutindo se vai dar dinheiro ou não para empresário, para isso, para aquilo. Então, olha o quanto atrás nós estamos, inclusive da questão dos Estados Unidos, onde a prioridade deles é o transporte individual. Então lá já está definido. Uhum. Transporte individual é a prioridade deles. Entendi. Aqui nós ficamos no meio do caminho, né? Nós nem adotamos uma política de subsídio, incentivo ao transporte coletivo, nem temos uma rede significativa para transporte individual, não que eu defenda que a gente tivesse, Sim, sim, sim. mas não temos nenhuma coisa nem outra, né? Meio assim, um urbanismo europeu com uma política de transporte individual americana. A gente ficou no meio do caminho, a gente não tem nenhum modelo nem outro, né? Então, Verdade. Recentemente, um amigo, ele até está participando da live aí, e ele falou justamente uma coisa bem interessante. Ele disse: nós queremos um modelo americano de usar o carro, né, mas com estrutura de país, enfim, de onde nós estamos, né? Não priorizou, não fizemos, Rodrigo, o dever de casa, né? A gente trocou o que era justamente o importante, né, pelo urgente, foi apagando fogo, e a gente só vive apagando fogo. Apaga fogo no sistema de transporte, apaga fogo em relação a resolver tarifa, e a gente não tem aquela estrutura, né, eu acho, bem fomentada, bem segura, né, eu acho que com estrutura sólida, né, como você bem destacou, a gente está discutindo ainda se vai vir o recurso ou não. O sistema que é importante funcionar, né, que é prioridade, que é um serviço essencial, né, que é esse serviço essencial. O Efraim perguntou só uma observação, se há uma obrigatoriedade justamente para uma taxar o aplicativo, usar a questão do IPTU também. do IPTU, do IPTU não, a gente não está trabalhando com IPTU nesse momento aqui, até porque a gente fez uma simulação, teria que ter um aumento muito grande do IPTU para ter um impacto positivo na tarifa, né, ou reduzir a tarifa. Então a gente acabou abandonando essa questão do IPTU nesse momento. Mas não invalida para o futuro a gente ter medidas alternativas que possam considerar o IPTU. Eu acho que nós temos uma oportunidade Sim. de trazer esse debate da receita extratarifária,
E aí cada município vai achar o seu formato, se é no IPTU, se é na tarifa de congestionamento, se é no... Enfim, Sim. cada município vai criar a sua condição, mas eu acho que a gente precisa que o governo federal institua pelo menos regras básicas para que a gente não tenha depois discussões pontuais com o nosso judiciário que venha derrubar medidas interessantes que estão sendo criadas pelo Brasil. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande com essa estabilidade jurídica, porque cada tribunal de justiça interpreta de um jeito, e aí a lei que é aprovada para vocês não serve aqui para o Rio Grande do Sul, que vai servir em São Paulo e não serve no Mato Grosso do Sul. Então, assim, é um país só, então a gente tinha que ter uma estabilidade, um regramento um pouco mais uniforme. Porém, a gente ainda tem bastante dificuldade nessa questão institucional de desenhar uma lei única para o país. Né? Perfeito, perfeito. Rodrigo, realmente, para finalizar, realmente, olha, mais uma vez eu agradeço por demais. Eu acho que todo mundo está muito satisfeito com os esclarecimentos e espero a gente termos outros momentos desses, né, para falar mais para frente o que é que a gente conseguiu avançar, principalmente, né, todos bem. Infelizmente, é um preço que se pagou muito alto no país, né, tudo, nos países em geral, né, Rodrigo, que todo mundo está vivendo. Mas a gente tem que vislumbrar o futuro, né? Preparar as cidades, preparar a infraestrutura. Eu acho que é isso que a gente sonha, né? A gente que trabalha diretamente no setor e que estuda, que aprofunda, né? Sobre essas temáticas de transporte e de trânsito e de qualidade de vida, né? Eu gosto sempre que falo que a bandeira do Mobilicei são três, né? São três. Pessoa, né, no transporte ativo, a pé, a estrutura das calçadas, que são tão deficitárias, né, em todas as cidades. Falta muito dessa estrutura. Se esqueceu da pessoa. Né? A questão da ciclomobilidade, está o Jason aí, ó, excelente bate-papo. Jason é um entusiasta realmente desse. E é um cicloativista, um cara que tem um trabalho fantástico, parceirão nosso, né, nesse sentido, e outras pessoas que estão participando realmente da live, e o transporte público, né? Realmente colocar o transporte público com essa função, né? O destaque da função social que ele tem, né? No município, numa região metropolitana, né? Poder realmente fomentá-lo, né? Poder realmente dar essa atenção. E realmente o meu desejo quanto ao projeto, sabe, Rodrigo, é que realmente ele ganhe espaço, né? Ele ganhe, outras pessoas venham somar com a gente. Eu falo sempre para a Patrícia, olha, cabe todo mundo. Vem embora, vem conversar com a gente, vem trazer, vamos fomentar um bom debate, né? Que eu acho que isso é que a população precisa, né? Eu disse, eu queria só realmente falar um pouco, só rapidinho assim, mas quando eu estava no conselho, a gente tinha debates acalorados, né? Mas a gente fez uma forma de um conselho muito participativo. Eu só vou te dizer o resultado dele. De 15 membros, 10 membros foram fazer MBA comigo lá em Recife. Que legal, cara. Pois é. Pô, parabéns, parabéns. A gente conseguiu e foi um grupo coeso, um grupo que foi participando. E isso é importante, sabe, Rodrigo? Eu acho que a gente levar isso para as pessoas e assim, ó, você está criticando, vamos estudar um pouquinho comigo aqui, para tu entender. Né? Vamos entender o quanto é complexo, mas que é possível, né, de fato, a gente resolver. Então, a gente levou, as pessoas participaram, são amigos para a vida toda. Né? Realmente, eu acho que foi uma experiência fantástica para mim, porque eu lidava com táxi, com transporte escolar, né, que está passando por um momento muito difícil, muito complicado também, porque está parado. Né? Não é que está parado mesmo. Parou completamente. Parou completamente. E daí tinha também o transporte alternativo daqui da região, que é uma cidade polo também. E a gente conseguiu. E estudante, né? O estudante que é contra a tarifa e estoura. Mas a gente conseguiu justamente trazer um bom debate. Um bom debate. Então, hoje, o que eu só queria te apresentar, assim, o Mobilicei é o resultado de tudo que eu vivi. Né? Assim, e trazer. E o objetivo agora, o desafio, que a gente está até. A minha concorrente está aí, que é Patrícia está aí, viu? Ela está concorrendo lá
mas é uma concorrência saudável, né? A gente está participando junto, ela junto com a VM9 lá, mas o grande desafio agora, eu acho que é mudar onde a gente pode contribuir na mudança de consciência social, que são em jovens e crianças. O foco do Mobilicei vai ser esse, sabe, Rodrigo? Realmente eu estou muito entusiasmado e que realmente dê certo. Eu acho que para mim já deu certo. Eu estar conversando com você aqui realmente já é uma oportunidade fantástica, fantástica. Não, eu que agradeço. E parabéns por esse modelo aí que você está desenvolvendo. É diferente, não conhecia. Pois é. Parabéns. É inovador, né? É inovador. Eu acho que o pessoal da NTU gostou, já botou a gente aí entre os 10, então vamos embora, com a graça de Deus. Eu queria que realmente você quisesse abrir aí, falar alguma coisa a mais para acrescentar. Realmente eu acho que é importante. Eu ouvir as pessoas, sabe, Rodrigo? Eu acho que a gente aprende muito, né? E hoje, para mim, foi uma noite de crescimento ouvir você, né? Junto com os amigos aí que acompanharam a live. E eu queria deixar você à vontade aí para se despedir. Dê um alô aí para a sua equipe, que bateram tanta palminha. Dê uma moralzinha aí. O alô para eles assim primeiro um agradecimento. Como eu falei no começo aqui, compraram as nossas propostas, acreditaram que a gente podia fazer diferente, que a gente podia propor coisas novas e estamos avançando bastante. Então, se se a gente está aqui conversando, é porque eles me proporcionaram tiveram todo o empenho e me proporcionaram a oportunidade de levar isso adiante. E com essa equipe, a gente levou ao prefeito uma proposta ambiciosa, levou uma proposta polêmica, Sim, sim. e o prefeito também comprou a ideia, teve muita coragem de não ficar sendo preocupado com a questão eleitoral. Então, ele também nos deu um apoio significativo, é um defensor aguerrido das propostas, acredita que a gente possa fazer diferente. Estamos aqui num debate grande, tentando levar isso adiante. Quando a gente entrou nesse processo, Ricardo, eu pensei comigo e falei com algumas pessoas da equipe. Se a gente conseguir promover o debate, já vai ter sido um grande ganho. Hoje eu acho que a gente foi muito modesto nessa primeira análise. Eu acho que temos que passar um pouco do debate para a ação, de conseguir implantar. Não dá para a gente ficar esperando mais o tempo, esperando a oportunidade certa, o dia certo. A gente tem que conseguir botar isso na rua. Se Porto Alegre comprar a ideia, se não forem todos, uma parte, enfim, alguma coisa nós temos que conseguir avançar. Então, a nossa equipe tem feito um trabalho fenomenal de apoio, de acreditar na nossa ideia, e sem eles a gente não teria construído nada disso aqui. Não estaria conversando contigo hoje se não fosse o pessoal ter acreditado no nosso potencial. Então, deixar um abraço para todos aí, falar com o Jason. Jason ou Jason? Jason. Falar com o Jason o seguinte, que eu uso um pouco bicicleta também. Olha aí. Vou de bicicleta para o trabalho, comprei uma bicicleta dobrável agora que estou aprendendo a usar aí. E tem me deram uma ideia aqui outro dia que eu vou tentar viabilizar. Eu saí, eu tenho residência no Rio de Janeiro também. Sim. Então a ideia é sair do trabalho, sair do trabalho de bicicleta, pegar o metrô, ir até o aeroporto, despachar a bicicleta, chegar no Rio de Janeiro, desembarcar no Santos Dumont, pegar o VLT, entrar no metrô, desembarcar perto da minha casa, pegar a bicicleta e chegar em casa. Olha aí. Então eu vou conseguir fazer essa intermodalidade e mostrar que a bicicleta consegue viajar 2.000, 3.000 quilômetros. Que massa. A gente consegue fazer uma viagem de 3.000 quilômetros aí com uma bicicleta. Que massa. Quando você fizer isso, por favor, compartilhe com o Mobilicei, que eu quero fazer barulho aqui, viu? Eu e já Vamos fazer. Já tem um monte de entusiasta. O pessoal quer me emprestar já a GoPro, o outro quer arrumar o capacete, o outro quer arrumar... Enfim, vamos fazer uma... Assim que as coisas voltarem ao normal,
nós vamos conseguir fazer esse processo todo, gravar uma time-lapse aí desse processo Muito e bom. divulgar com os amigos. Muito bom, muito bom. Rodrigo, muito obrigado, viu? A live, para mim, eu acho que o projeto, assim, eu inicio o mês de agosto com pé direito, com força total, com essa energia tão bacana que você trouxe para o bate-papo. Realmente, desculpa, eu mandei tanta mensagem para você, eu sei que você Nada, que isso. uma correria, mas aqui, né, junto com todo o seu secretariado, você agora está intimado para ser mais um mobiliceiense, viu? Você tem que defender Vamos, também, viu? vamos defender e vamos fazer junto. Muito bem, muito bem. E realmente, assim, eu agradeço a todo mundo que acompanhou realmente a live. A gente derrubou, voltou. Ó, mas já, Rafael Teles chegou agora e está querendo mais já. Você vai ter que assistir gravado, viu, Rafael? Mas, enfim, todo mundo que acompanhou, realmente agradeço a acompanhar a gente aí, todo esse bate-papo tão gostoso. A live fica gravada no nosso IG e essa semana ainda a gente coloca lá no nosso YouTube, né? Tem lá, fica o formato só, de um tempo só. Quem tiver paciência de assistir, mas com certeza essa aula vai ser replicada, viu, Rodrigo? Vai ser replicada. Rodrigo, Opa, que bom. Toma as ordens. o que desejo para você? Muita sabedoria na sua caminhada aí, tá? Muita saúde, muita paz. Realmente, eu acho que nesse momento de retomada é o mais desafiador essa retomada. Eu estou torcendo por você. Deus lhe dê muita sabedoria nas suas decisões, né? Ajudando aí o governo de Porto Alegre. Enfim, que realmente todos os gestores sejam alcançados com essa sabedoria aí para a gente voltar à normalidade, se Deus quiser. Tá bom? Amém. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Que a gente tenha muita saúde para sair lá na frente melhor do que a gente entrou nessa pandemia. Se Deus quiser. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Rodrigão, obrigado mesmo, viu? Um abração. Boa noite. Obrigado.